Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Grupo CIF Brasil. Este é o canal da Tropa da CIF. Bom, eu vou dar sequência a um tema que é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de 2022, a respeito de diagnóstico por fisioterapeutas. É uma sequência, esse aqui é o segundo vídeo, e deverão ser 3 vídeos. Isso aqui está fazendo parte de uma playlist. Se você não é assinante do canal, assine o canal, procure em playlists e vai ter lá a playlist para você assistir ao primeiro vídeo, para entender também o que eu quero dizer nesse segundo vídeo para vocês. Eu quero continuar falando sobre diagnóstico. E existia, e talvez ainda exista, né, em algumas pessoas, a dificuldade de entender o que é diagnóstico. Diagnóstico é um processo de dividir para conhecer. Esse é o significado da palavra diagnóstico. Dia de dividir, gnose de conhecer. Então, quando você diz diagnóstico, você está falando do processo de dividir para conhecer, o que inclui todo o passo a passo de avaliação, de análise, da aplicação de testes, escalas, para que você tome conclusões a respeito de determinado tema. Nós estamos falando aqui de saúde, né? E a partir das conclusões sobre o caso, sobre o paciente, e então você pode determinar quais são as suas intervenções terapêuticas. Essa decisão do STJ, que eu comento no vídeo anterior, é de um processo longo, bem longo, que em princípio teve como inspiração, né, o questionamento sobre a prática da acupuntura, da quiropraxia, da osteopatia por fisioterapeutas. Também houve questões a respeito de uma resolução que fala sobre a fisioterapia do trabalho como especialidade do fisioterapeuta, e ainda trechos de resoluções antigas do COFITO, especialmente a COFITO 80, que fala mais claramente sobre o diagnóstico fisioterápico. Em junho de 2022, todas essas resoluções foram consideradas legais, exceto trechos da resolução COFITO 80 que tratava do diagnóstico. Foi do entendimento do STJ em junho o fato de que o diagnóstico não é uma prática, não faz parte da prática do fisioterapeuta. No entanto, ainda cabia um recurso final, que é chamado de embargo de declaração, e a decisão finalíssima foi em novembro, revertendo essa situação, e vocês podem acompanhar isso no vídeo anterior. Então, todas as resoluções, inclusive a COFIT 80, todas as resoluções são resoluções legais, inclusive aquelas que tratam sobre o diagnóstico realizado pelo fisioterapeuta. Eu quero falar sobre diagnóstico também, onde se menciona o fisioterapeuta, em outras leis. Eu estou aqui com a lei da estética, isso mesmo. Lei 13.643, de 2018, regulamenta as profissões de esteticista, que compreende o esteticista e cosmetólogo e de técnico em estética. A fisioterapia é citada aqui, né? Então, entre as competências do técnico em estética, como vocês estão olhando aqui, ó, compete ao técnico em estética. Executar os procedimentos, tudo bem. E aqui no terceiro, ó, observar a prescrição médica ou fisioterápica. Prescrição fisioterápica, ela está numa lei, ela não está só numa norma.
apresentada pelo cliente ou solicitar, após exame da situação, a avaliação médica ou fisioterápica. Então, veja que o termo prescrição fisioterápica e avaliação fisioterápica aparecem também em leis e não apenas em normas infralegais. Nem se trata nesse assunto, naquela decisão, mas o que eu quero levantar aqui é que existe sim em legislações, várias outras, né? E isso é claro que é uma derivação, né? O entendimento legal de que o fisioterapeuta prescreve e que o fisioterapeuta avalia. O processo de avaliação faz parte do processo diagnóstico, ok? Esse aqui é um ponto. O outro ponto que eu quero mostrar para vocês é sobre uma lei que fala sobre avaliação biopsicossocial. Essa aqui já é a Lei 13.146 de 2015, que tem um assunto especial aqui, que vai também determinar que a avaliação deve ser biopsicossocial, quando o interesse é aqui determinar direitos, tá? É uma lei sobre inclusão social, e aí para determinar direitos, a inclusão no trabalho, inclusão na escola, outros direitos, vagas em estacionamento, gratuidade de transporte, etc. Nós estamos falando aqui de inclusão social. Quando a avaliação é necessária, ela precisa ser biopsicossocial, baseada, então, no modelo biopsicossocial da Organização Mundial da Saúde, com um conteúdo específico que vocês vão entender aqui, caso vocês conheçam ou queiram conhecer, é o conteúdo da Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, a avaliação, como vocês podem ver aqui, biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ora, se é biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, nós temos aqui profissionais diferentes, de diferentes áreas do conhecimento, que podem e devem fazer essa descrição, que faz parte do processo diagnóstico, de dividir para conhecer a situação de uma pessoa, de forma multiprofissional e interdisciplinar, na qual, obviamente, os profissionais da saúde, nesse caso, estão inseridos. Claro que o fisioterapeuta faz parte disso. Então, quando a gente fala aqui de funções, estruturas do corpo, fatores ambientais, desempenho de atividade, participação, nós estamos falando sobre o conteúdo da Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, essa aqui é uma outra lei que, quando fala de equipe multiprofissional e interdisciplinar, inclui o fisioterapeuta nesse processo de avaliação. E olha só o que diz esse artigo. Esse aqui já é diferente, é um artigo científico, que foi publicado a partir de uma pesquisa histórica, tá? Uma pesquisa histórica sobre como foi a regulamentação da prática profissional do fisioterapeuta no Brasil. Então, fisioterapia brasileira, a intencionalidade do legislador, e esse autor, né, são dois autores, Rivaldo Rodrigues Novaes Júnior e Marcelo Sidney Gonçalves, eles trazem fotos de documentos, né, fruto da pesquisa, são aí comunicações internas, né, são memorandos, ofícios, etc. E são coisas interessantes. Tem aqui umas fotos, né, dos documentos que foram datilografados. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. De todos eles, então, quando estava aqui criando a fisioterapia, tem a manifestação do ministro da Educação. Eu acredito que a letra esteja muito pequena aí, a não ser que você esteja no computador, mas eu vou fazer a leitura para vocês e esse artigo também vai ficar disponível na descrição desse vídeo. Então, olha aqui, esse aqui é 18 de agosto de 1969, esse ofício aqui, e a lei foi publicada em outubro, 13 de outubro, né? Então, alguns meses depois, 2 meses depois desse ofício. Olha o que ele diz aqui nesse parágrafo aqui embaixo, está falando aqui do fisioterapeuta. Daí,
a característica de profissão liberal, então, o fisioterapeuta é um profissional liberal, né? Independente e desvinculada por natureza de quaisquer outras profissões, sem prejuízo de associação sistemática ou conveniente entre elas, em uma linha ascendente de atuação e exercício. A fixação de cada profissão lhe dá conteúdo próprio. Em termos normativos, a existência de uma atividade certa, inconfundível, que pode terminar onde outra deva começar, sem, entretanto, interpenetrações e vínculos de controle, que seriam a negação do próprio sentido profissional da atividade. Ele expressa aqui nesse ofício que, tornando o fisioterapeuta um profissional de nível superior com uma profissão liberal, por natureza ele está desvinculado de outras profissões, não tem exercício de controle sobre ele, ou seja, ele não pode ser um mero executor de técnicas que outro profissional prescreveu. A lei não prevê isso. Aqui nesse artigo também tem uma análise sobre o que disse. Está aqui mais claro para vocês. Aqui, sobre o que disse o ministro naquela época. Tem um conjunto de ofícios, né? Eu selecionei aqui um principal. Conforme a análise dos 3 ofícios, a visão que prevalece na elaboração do decreto-lei, esse decreto-lei é o que regulamentou o fisioterapeuta, né? É o de uma profissão liberal, independente e desvinculada por natureza de quaisquer outras profissões, sem prejuízo da associação sistemática conveniente entre elas, em uma linha ascendente de atuação e exercício. Isso aqui é praticamente uma cópia ali do trecho do ofício. A justificativa, conforme o ofício do então ministro da Educação e Cultura, Tarcísio Dutra, é de que a fixação de cada profissão lhe dá o conteúdo próprio, balizando em termos normativos a existência de uma atividade certa, confundível, que pode terminar onde outra deva começar, sem, entretanto, penetrações e vínculos de controle, que seriam a negação do próprio sentido profissional da atividade. Bom, então foi publicado o Decreto-Lei 938. E aí, muita discussão se tem, e eu creio que os próprios fisioterapeutas e, de repente, até entidades representantes não tenham entendimento claro do que vem a ser essa intencionalidade, mas esse artigo esclarece. Esse artigo esclarece especialmente um trecho que é o de executar métodos e técnicas. Veja só, o artigo diz que é atividade, o artigo 3º, privativa do fisioterapeuta, executar métodos e técnicas fisioterápicos, com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. O executar métodos e técnicas fisioterápicos, veja que fisioterápicos está no masculino, por isso eu entendo que engloba métodos e técnicas. Ok? Por isso que está no masculino. Quem entende português sabe que quando você coloca no masculino, aqui você está incluindo métodos e técnicas fisioterápicos, porque está no plural. Então, eu estou incluindo métodos, estou querendo dizer métodos fisioterápicos, técnicas fisioterápicas. Agora, por que está métodos e técnicas? Isso significa que é uma mera execução? Executar técnicas é diferente de executar métodos? Sim, é diferente. Então, o que significa executar técnicas? Quando você fala de executar técnicas, você está se referindo a uma execução pragmática de procedimentos. Quando você fala em executar métodos, aí é diferente. Aqui tem a exposição do sentido das palavras. Métodos é uma palavra composta por meta e odos, ou seja, caminho através de, sendo definido em dicionários formais
como um longo processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, de instrução, de investigação, podendo ser ainda analítico ou dedutivo. Então, meus amigos, quando você diz que executa métodos, você inclui a ordenação, a programação, o planejamento a partir de uma análise prévia que te faz chegar a conclusões, para que então você execute as técnicas. Está implícito na lei, quando você diz executar métodos, está implícito na lei que o processo diagnóstico faz parte disso. A gente vê isso em alguma outra lei? Ora, vamos observar a lei que regulamentou a psicologia no Brasil. Veja como os métodos também incluem o processo diagnóstico. Eu estou aqui com a lei 4.119 de 1962, dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Olha aqui o que diz no artigo 13. Ok? Estou aqui no parágrafo 1º do artigo 13. Constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico. O processo de... E olha que é função privativa, hein? Essa aqui, ó, parte mantida pelo Congresso Nacional, a palavra privativa tinha sido vetada pelo presidente na época, mas foi mantida pelo Congresso Nacional. Você vai ver isso aqui nesse trecho. Então, quando nós estamos falando de métodos, você obviamente inclui na lei da nutrição, na lei da fonoaudiologia, na lei da medicina, não está expresso, né, que o diagnóstico ele é privativo de alguma dessas áreas. Mas é óbvio que vai ser previsto que o processo de dividir para conhecer do nutricionista, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do fisioterapeuta, precisa estar presente, porque isso faz parte, é inerente à prática profissional. Esse artigo traz, eu estou procurando aqui e ainda não encontrei o que eu gostaria, ele faz uma... ele reescreve, né, o artigo 3º, em alguma parte aqui, deixa eu encontrar. Encontrei. Então, o que tem aqui é uma transliteração do artigo 3º do Decreto 938 de 69, a partir desses estudos internos que revelam a intencionalidade do legislador por causa desses ofícios, essas conversas internas que deram origem à lei. É um artigo muito bem escrito, muito inteligente, usado nessa regulamentação. Então, a transliteração do artigo 3º, eu vou ler o artigo 3º no original primeiro. Tá aí. O artigo no original. É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Então, esse daqui é o trecho original da lei. Vamos agora ver a transliteração.
o desenvolvimento, a conservação e a restauração anatômica fisiológica das ações humanas por meio da aplicação de um conjunto de procedimentos baseados em recursos naturais, tais como a força, o movimento, o ponto, o som, a luz, a temperatura, a eletricidade, o magnetismo, o vácuo, a pressão, o volume, a gravidade, a inércia, a tração, o empuxo, a velocidade, entre outros. O que são esses todos aqui? São os recursos fisioterápicos, okay? Ou recursos de terapia física. Quando precedido de investigação, de organização e de planejamento sistemático de um processo analítico e dedutivo, o que eu estou falando aqui? Execução de métodos. Representa um campo de atuação profissional exclusivo do fisioterapeuta. Então, quando o desenvolvimento, a restauração ou a conservação da anatômica e fisiológica e das ações humanas, então nós estamos falando aqui da capacidade física, que é o que está lá no original, por meio de um conjunto de procedimentos baseados em recursos. Então, nós estamos falando aqui das técnicas, que é conjunto de procedimentos baseados nos recursos físicos, técnicas fisioterápicas, precedido de investigação e organização, por isso que é executar métodos e técnicas fisioterápicos. Não é técnicas e métodos fisioterápicos. Primeiro os métodos, depois a técnica. Então, é precedido de investigação, organização. Nananana. Então, o processo diagnóstico está incluído aqui. É um campo de atuação do profissional fisioterapeuta. Eu quero ler junto com vocês a conclusão desse artigo. Conclusões. Considerando o histórico de desenvolvimento do texto da lei, as informações relativas à prática profissional e associativa da época, a escolha do texto final, a intencionalidade da lei e as palavras utilizadas em seus artigos, podemos levantar as seguintes conclusões. A proposta inicial para criar o técnico de fisioterapia sob tutela médica foi refutada, o que indica que a intencionalidade do legislador não era de submissão a nenhuma outra profissão. Se você estudar esse artigo na íntegra, você vai ver que no projeto, que nas discussões, existia a possibilidade da criação do técnico de fisioterapia, não existia nenhuma regulamentação, existiam já fisioterapistas no Brasil, mas ainda não tinha nenhum tipo de regulamentação. Então, é uma possibilidade que foi aventada, era a criação do técnico, esse seria submetido ao médico. Porém, aqui, ó, a criação do técnico foi refutada. A proposta rejeitada continha atos e vedações, ou seja, era concentrada apenas na execução de técnicas, sem execução de métodos. Vocês vão poder ver quando vocês analisarem esse artigo. Fisioterapeuta seria um título profissional que determinava atribuições ou status de médicos, pois o uso do termo terapeuta foi admitido como uma forma que designava o profissional médico, de acordo com a proposta refutada e que aludia ao coerente termo de técnico em fisioterapia. Então, aqueles que argumentavam que deveria ser técnico de fisioterapia e não fisioterapeuta, eles usaram
internamente, como vocês vão ver ao ler esse artigo, eles usaram esse argumento. Não pode ser fisioterapeuta, precisa ser fisioterapista ou técnico de fisioterapia. Porque se colocar terapêutica, isso vai fazer alusão ao médico. Porque o termo terapeuta foi admitido nessa discussão na época, uma forma que designava o profissional médico. Só o médico que é o terapeuta, é aquele que induz, é aquele que indica, é aquele que prescreve, etc. Com a aprovação do projeto substitutivo, olha só, que não era o do técnico, era o do profissional de nível superior, independente, profissional liberal, a palavra restaurar substituiu reabilitar e veio acompanhado de desenvolver e conservar. Então, inicialmente, a palavra era reabilitar. Então, vocês que falam que reabilitação é fisioterapia e que fisioterapia é reabilitação, parem de falar isso, por favor, porque reabilitação é um processo que a pessoa passa e se reinsere na sociedade. Isso não tem relação com o fisioterapeuta, não tem relação direta com o fisioterapeuta. A relação que o processo de reabilitação tem com o fisioterapeuta é a mesma relação que tem com o psicólogo, com o nutricionista, com o assistente social, com o médico, com o profissional de educação física. Veja, reabilitação é um processo. Não tem centro especializado em reabilitação. Aí tem o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e outros profissionais. E aí parece que a reabilitação é uma especialidade. Não é uma especialidade, é só um processo. Não é coerente vocês chamarem isso de centro especializado em reabilitação, porque isso não é uma especialidade, ok? Esse artigo demonstra isso, tá? Então a palavra reabilitar foi substituída por três: restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física, que é o que completa. A proposta acolhida tem em seu encaminhamento a clara intenção de regulamentar uma profissão sem dependência direta, sem vinculação a outra profissão, sem interpenetrações e sem vínculos de controle por outrem, como nós lemos ali naquele ofício, né? Caracterizando-se como uma profissão liberal de nível superior, ou seja, independente e desvinculada por natureza. O decreto-lei 938 representou a desvinculação com a medicina, porque até aquele momento a fisioterapia era parte da medicina, né? Fazendo com que a fisioterapia deixasse de ser um recurso terapêutico médico e passasse a ser uma nova área da saúde, isonômica, independente, o que foi ratificado pela criação de um conselho profissional próprio 6 anos depois. No tocante ao enredo para o surgimento do decreto, os colegas entrevistados, os autores desse artigo, atribuíam até a descoberta em julho de 2011, quando esses documentos foram levantados, né, no Arquivo Nacional dos Ofícios Ministeriais datados ao atendimento a partir de setembro de 69 por fisioterapeuta não identificado ao presidente Arthur da Costa e Silva após sua enfermidade. Politicamente engajado, esse profissional teria convencido a esposa do presidente afastado a entregar à junta militar um texto de regulamentação e daí sua aprovação, versão não confirmada. As datas, os documentos demonstram que a regulamentação receberia a assinatura do presidente Arthur da Costa e Silva se esse se mantivesse rígido por mais 2 semanas, pois o ministro Tasso Dutra enviou ao Gabinete Civil o substitutivo em 18 de agosto ao projeto apresentado por Leonel Miranda, portanto, mais de 10 dias antes da hemiplegia posterior e posterior afastamento. Veja, isso daqui é uma conclusão histórica, porque além dos documentos, os pesquisadores também fizeram entrevistas com as pessoas que participaram desse processo na época. Compatível com a intencionalidade do legislador, o campo de atuação do profissional fisioterapeuta exige planejamento, investigação, ordenação, que depende de uma análise do objeto de atuação, de separar uma parte da outra, que é o significado grego da junção das palavras diagnoses, tornando o processo de diagnóstico não apenas um ato, mas uma obrigatoriedade imposta ao fisioterapeuta, tanto nos aspectos de funcionalidade humana, quanto nos clínicos, topográficos, anatômicos, patológicos e etiológicos, que norteiam o uso dos recursos fisioterápicos para restauração, desenvolvimento e conservação. Temos que substituir uma reabilitação ligado ao projeto de criação. Olha aqui, conclusão maravilhosa. Isso aqui é uma questão, o processo diagnóstico é um processo imposto ao fisioterapeuta por causa da sua responsabilidade técnica sobre as suas intervenções. Então, eu não posso, como fisioterapeuta, fazer intervenções se eu não souber no
que eu estou intervindo? Sou um profissional liberal, autônomo, eu assumo a responsabilidade pelo processo diagnóstico para que eu possa executar técnicas. Então, eu assumo a responsabilidade quando executo métodos para ter segurança de executar técnicas. Por fim, o conceito que envolve os recursos fisioterápicos no texto do decreto engloba as atividades de osteopatia, quiropraxia, isso também já foi ratificado aqui pelo próprio STJ, né? Que são baseadas nas 3 leis da física clássica, a força, movimento e ponto. Essa aqui é uma colocação importante, porque quando a gente fala de técnica fisioterápica relacionada à fisioterapia, nós estamos falando especialmente de recursos físicos. Então, se você quiser falar sobre força, movimento, ponto, manipulação osteomuscular, você está usando as leis da física clássica, portanto, a osteopatia e a quiropraxia podem ser consideradas já regulamentadas no país, porque são recursos de terapia física, são recursos fisioterápicos, ok? Já estando, portanto, regulamentados no Brasil, mesmo que em outros países figurem como profissões distintas. Então, a forma que o artigo foi escrito, né, no Brasil engloba a prática de osteopatia e de acupuntura. Desculpa, osteopatia e quiropraxia. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Vamos ter um terceiro vídeo sobre diagnóstico agora nessa playlist para vocês.